Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Eclesiastes, capítulo 11. Ele começa dizendo o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É muito bacana esse texto aqui, que ele está nos incentivando a fazer o que é bom no tempo oportuno, que nós devemos fazer isso no tempo oportuno. Mas sempre me chamou a atenção os dois versos aqui, o verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Então você vê, quem observa, tem gente que é assim, ela fica observando e diz assim, quando as coisas melhorarem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu receber aquela indenização, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na realidade, eu aprendo que eu tenho que fazer independente das circunstâncias. Quem espera melhorar, praticamente não vai fazer nada então. Porque sempre teve crise no mundo, sempre teve problemas, sempre. Os problemas sempre tiveram, sempre teve problema, vai continuar tendo problema, É assim a vida, só que você não pode viver em torno dos problemas, você tem que viver em torno das promessas do Senhor para a sua vida. Então é muito interessante isso aqui que eu estou passando para você. Então estamos dando início aqui à semana da colheita sobrenatural. Estou profetizando pela fé, estou declarando pela fé a semana de uma grande colheita sobrenatural. Tudo isso é uma questão de fé, uma questão de fé. Então fique atento, olha que interessante esse texto aqui também que eu separei. Olha só, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o desígnio do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o desígnio do Senhor. Outro texto aqui, 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não pelo que se vê. Andamos por fé e não pelo que se vê. Então, às vezes, pelos olhos naturais, você está vendo problemas, você está vendo situações difíceis, você está vendo coisas, Mas você tem que entender, preste bem atenção no que eu vou te ensinar, que aliás já estou ensinando, Mas tem mais um conteúdo aqui muito interessante. Como nós andamos por fé, então mesmo que o mundo, quando eu falo o mundo aqui, eu falo o mundo que não é regido pela fé de Deus, regido por outra coisa. Então esse mundo que não é regido pela fé em Jesus, ele é diferente, ele traz medo, ele traz insegurança, ele traz só coisa ruim. Mas o mundo que é regido pela fé de Deus ou em Deus é o reino da abundância, é o reino da prosperidade espiritual, da prosperidade física, da prosperidade emocional,
da prosperidade nas finanças. E falando prosperidade nessas áreas, não quer dizer que não vai ter problema. Mas quem é regido nessa fé, então ele é regido por outras coisas. Por exemplo, olha que interessante esta palavra aqui. Vamos fazer aqui uma redefinição do real, né, da vida. Olha só que interessante. Real não é o que você está vivendo. Eu vou te confrontar com essas palavras aqui, para despertar o gigante que você é. Então você está adormecido, precisa acordar, espiritualmente falando. Então, real não é o que você está vivendo. Real não são os problemas. Real não são as crises. Sabe o que é real? Real são as promessas de Deus. As promessas do Senhor, elas são reais. Elas são verdadeiras. Está entendendo? Então, quem anda nessa fé tem que entender isso aqui. Alguém pode te dizer, não, mas eu estou vivendo um problema sim, é real o que eu estou passando, tudo bem. Mas as promessas do Senhor são reais e verdadeiras. Elas acontecem naquele que está na fé. Elas acontecem para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Você está compreendendo? Então o negócio é impressionante. Então eu estou te convidando aqui para realmente se aprofundar um pouco mais nessa questão da fé. Está entendendo? É isso que você precisa compreender. Então escreva aí, Semana do Sobrenatural. Semana do Sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que está acima do natural. No natural são coisas, no sobrenatural é a fé. Você vai agir na fé, você vai acionar, você vai ativar o sobrenatural de Deus com a fé nele, com a sua confiança nele. Então escreva aí, sobrenatural. Não precisa nem colocar a semana, só escreva sobrenatural. Se você escrever sobrenatural, vamos identificar que você está com a gente nessa jornada da fé incrível, que é justamente a jornada da fé. Então, sobrenatural é a palavra para essa semana aqui, para essa nossa jornada incrível da nossa fé no Todo-Poderoso. Então, outra coisa, segunda coisa, vamos fazer aqui um comparativo. Aquilo que passa versus aquilo que permanece. Preste atenção. Nós vamos colocar aqui para você aquilo que passa e aquilo que permanece. Então, o que passa? Crises passam. Sempre teve crise e elas passam. Compreende? Elas passam. Certa ocasião, Deus, né, falou com um rei, teve um sonho e um homem de Deus chamado José foi o que interpretou aquele sonho do rei. E o sonho era o quê? Que haveria 7 anos de prosperidade, de abundância, de vacas gordas, de fartura, certo? E depois desses 7 anos, haveria 7 anos de pobreza, miséria, escassez, certo? Dificuldades. Então o que aconteceu? Nos 7 anos de prosperidade, José, inspirado, iluminado por Deus, vamos assim dizer, né? Ele falou para o rei que tinha que guardar uma parte, ia economizar 1/5 ali, ia ser guardado no armazém. E isso aconteceu. E quando chegou o tempo da escassez, aquela nação, o Egito, tinha para vender para as outras nações que não tinham. Então, mas tudo passa. Então as crises passam. Pensa bem, você é um ser pensante. Então não fuja do pensamento. Pensa bem, quantas crises você já passou e venceu? Você passou. Não é verdade? Todos nós, se eu fizer uma análise minha aqui dos últimos 25 anos, enfrentamos. Todo mundo enfrenta. Mas passou. Estamos aqui. Entendeu? Então, crises passam. Elas vêm, mas elas vão passar. Certo? Adversidades, então, também passam. Adversidades que você já enfrentou e passou. Você superou, você venceu. E também circunstâncias mudam. Então, se hoje você está vivendo uma circunstância, talvez de dificuldade,
talvez um momento assim complicado, vai passar, meu amado, vai mudar. E vamos crer que vai mudar para melhor. Entendeu? Uma questão de fé isso aqui. Agora, o que permanece? Então vamos lá. O que passa? As crises passam, adversidades passam, circunstâncias passam, ou mudam, melhor dizendo, né? Circunstâncias mudam. Pode mudar de um dia para o outro. As circunstâncias podem mudar de um dia para o outro, certo? Elas mudam. Me vem à mente quando Jesus estava em uma festa de casamento. Foi o seu primeiro milagre público, né? Foi justamente num casamento, na festa de casamento. Ali as circunstâncias, estava transcorrendo a festa, estava indo tudo bem e tal. De repente, acabou o vinho. E aquele contexto, acontecer isso, era uma vergonha para os pais da noiva, para a família, né? Era uma coisa, nossa, mas será que não fizeram o cálculo direito e não sei o quê. Pois é, teve um momento, uma circunstância ali de escassez, de falta. Mas, dali a alguns minutos, essa circunstância mudou. Mudou por quê? Mudou porque Jesus estava lá. E foi quando ele fez o milagre da transformação da água em um melhor vinho, conforme diz a Bíblia. Ou seja, então as circunstâncias mudam, meu amado. É uma questão de fé. Pega aí, está pegando a revelação? Quem está pegando a revelação, diga amém. Quem está pegando a revelação, escreva sobrenatural. É hoje que vai ter mudança. É isso. Declare, profetize. Aproveita aí que estamos no outono e no final dessa semana começa o inverno. Se está frio, só não pode esfriar a sua fé. É ou não é? Quem está comigo aí, dá um glória aí, pessoal. Vamos acordar, Brasil. Então vamos repetir, é a nossa aula de hoje, é o nosso intensivão aqui. Então o que passa? Crises passam, adversidades passam, circunstâncias mudam. Agora, as promessas se cumprem e permanecem. Uau, aleluia! Dá um glória aí, pessoal. Acorda. Então as promessas se cumprem e permanecem. E tudo passa, tudo passará. Eita glória, hein? Ei, pastor, só eu mesmo, só Jesus na causa. Mas vamos lá então, vamos lá para o nosso estudo aqui. Vamos lá, tá certo? Olha só. Então, a frase nessa reflexão nossa é o seguinte: além do que os olhos podem ver. Tá? Além do que os olhos podem ver. Então o que acontece? Existe os planos do homem, que eu faço, que você faz, e existe o desígnio de Deus, certo? O que a Bíblia diz? O coração do homem faz planos, e não tem problema fazer planos, certo? Agora, Deus que vai dar a resposta final. Deus que vai dar a resposta final. Terceiro, o desígnio do Senhor prevalece. Aquilo que é de Deus prevalece. Agora, antes da minha vontade, vem então a vontade de Deus. Que eu e você, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Ok? Temos mais. Agora, vivemos por fé. Então diga assim: viver por fé. Viver por fé. Viver por fé. Eu não vou contar os detalhes, é uma questão privada, né? De uma família querida. Mas ontem eu estava almoçando com a minha querida esposa, só nós dois, num lugar agradável, e nós dois almoçando, conversando e almoçando. E depois do almoço, eu peguei o celular e tinha lá um depoimento, uma pessoa, uma família querida que compartilhou uma experiência da família, do casal. E eu falei para minha esposa: eu vou ler aqui para você, escuta isso aqui. Daí eu li. E anexo ao que a pessoa escreveu, ela enviou também
uma semente. Ela enviou ali um comprovante ali de uma transferência, de um Pix, para o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. E eu falei, olha que interessante. E Deus, então, dizendo para mim, tá vendo? Eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo, não se preocupe. E veio a seguinte frase para mim. Veio assim, nitidamente, veio a frase que Jesus falou no livro de Mateus. Olha que interessante, uma coisa conectada com a outra. Como é lindo a caminhada da fé, né? A jornada da fé é muito interessante. É uma experiência atrás da outra, é forte o negócio. Mateus capítulo 6, o verso 25, palavras de Jesus, hein? Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 25. Ele falou isso aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, não andeis divididos, preocupados, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então veio essa frase logo pela manhã, e após o almoço também ontem. Foi um domingo assim muito interessante. E veio essa palavra: não se preocupem, não fiquem ansiosos. E quando Jesus disse isso aqui, ele estava ensinando para que a gente não ficasse ansiosos, divididos. Quando a gente lê não andeis ansiosos, estudando na origem essa palavra, significa dividir em partes. Ou seja, quando você está dividido, a sua mente está dividida entre preocupação e solução, você está dividido. Mas você tem que acreditar, não vai, Deus está no controle. Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. É assim que você tem que acreditar. Entendeu? Então, mesmo que você é da fé, mesmo que você acredita nas promessas do Senhor, nós somos seres humanos, estamos limitados. Então, às vezes, vem uma recaidinha, né? Como diz, né? Mas você não pode se entregar a isso. Às vezes é um momento de luta, ali, de uma prova, de uma batalha, né? Então, Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você, não fique ansioso. Não fique sustentando uma preocupação desnecessária. Por quê? Porque uma preocupação com coisas é que causam ansiedade, estresse, pressão, entendeu? Então Jesus está pregando para nós contra a preocupação e a ansiedade. Jesus está falando para você e para mim, para todos que estão ouvindo a gente agora, que está me ouvindo, ele está pregando que não é para você ficar preocupado e ansioso, tá? Por quê? Porque ele diz que o Pai Celestial, ele vai atender as nossas necessidades diárias, ele vai suprir, compreende? Está pegando aí a revelação? Gente, é um banquete espiritual incrível para nós nesse momento. E vai ser forte o agir de Deus hoje. E essa semana também será de uma colheita sobrenatural. Interessante, sem ficar dando referência a pessoas, mas a pessoa que escreveu para a gente, interessante que ela, justamente o esposo, né, trabalha na área de vendas. E ela fez ali uma colocação que, como ele trabalha com vendas, no caso dele, ele não tem um salário fixo. Então é comissão. E quem vive de comissão, se vender, ganha. E se vender bastante, ganha mais ainda. Então eu estou fazendo essa analogia para entender que Deus, na hora dele, no tempo dele, as coisas acontecem.
Mas se eu estou semeando, se eu estou praticando os princípios da palavra, é só descansar no Senhor, que Ele vai suprir. Estava até pensativo esses dias atrás, eu, Edson, pensativo, também penso, né? E pensando, será que eu vou ter que diminuir meia hora desse programa? Cheguei a falar. Pensei, não vou falar para o povo para não assustar, mas como veio essa mensagem dessa pessoa, então Deus falando assim, não, eu levanto pessoas. Você não tem uma aliança comigo? Você fez uma aliança comigo, não fez? Então, por acaso eu já te deixei alguma vez na mão? Não. Então Deus fala, gente. Deus fala de várias maneiras. Deus fala de várias maneiras e todas as maneiras que é de Deus está conectada com a Bíblia. Preste atenção nisso aqui. O meu compromisso é com a verdade única, que é a Bíblia, Jesus. Está entendendo? Então veja bem. Deus fala de várias maneiras, porém, se é de Deus o que Ele anda falando com você, tem que ter respaldo na palavra. Certo? Então nós estamos aqui com vocês de segunda a sexta, para quem ouve pela Marumbi AM de Curitiba, das 8h30 às 10h. Então eu cheguei a pensar semana passada, será que eu vou ter que tirar meia hora? Tá entendendo? Aí você pergunta, você quer isso? Claro que não. Vocês querem? Eu acredito que a maioria não quer. Então, mas eu não falei. Se eu falasse a semana passada, poderia pegar mal. Mas como eu estou falando agora, dentro de um contexto que Deus falou comigo, e dentro de um contexto que uma pessoa mandou explicando várias coisas ali, que não é o caso eu comentar, mas eu estou pegando a parte que se torna pública, sem dar nomes, mas é coisa boa, para entender que Deus cuida de tudo. Como diz aquela canção, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Então Deus de fato cuida dos seus. De fato Deus cuida de cada detalhe daqueles que realmente estão aliançados com Cristo, com Jesus. Tem essa aliança com Deus através de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Está entendendo? Então escreva aí, sobrenatural. Se você escrever sobrenatural, eu vou saber que você está me ouvindo agora, ou talvez vai estar ouvindo isso aqui também em outro horário, algo gravado, que vai para o canal do YouTube. Então, tem pessoas que ouvem pelo YouTube em outros horários, evidentemente pode chegar essa informação também, sobrenatural. Mas você que já está pela manhã aqui, se tem condições de mandar, já escreva sobrenatural. Vou saber que você está captando aqui a mensagem, né? Estou dando uma olhada aqui, está chegando algumas mensagens no Zap aqui. E eu já percebi que inclusive a pessoa que mandou para nós, ela mandou aqui, ó, sobrenatural, ela está ouvindo. Ela está ouvindo aqui, então é isso aí. E no final, a gente está falando sobre oração, né? E no final aqui da correspondência da nossa ouvinte, é um casal queridos da fé também, ela escreveu assim no final, ela diz assim, olha, sou muito grata ao Senhor aqui ela está se referindo a Deus, né? ao Senhor Jesus, porque vejo isso como fruto de muitas orações. Muitas orações. Por quê? É uma mulher que ora por ela, pelo marido, pela família. E está sempre acompanhando a gente aqui. Então, eu não estou contando tudo, mas eu acredito que o que eu estou contando dentro do texto que eu estou ensinando hoje, um ensinamento espiritual, você compreender como a importância da oração. A oração tem poder. A oração da fé. A oração sobrenatural. A oração pelos negócios. Inclusive eu gravei uma mensagem sobre a oração para os negócios. E esse conteúdo que eu gravei já está no nosso canal no YouTube. Então eu quero que você prestigie o canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá. Depois, com calma, depois que terminar aqui o nosso horário do rádio, depois das 10, procura lá, você coloca @ADQI, ok? @ADQI. Você vai encontrar lá a seguinte mensagem:
que está com esse título aqui, ó. O poder da oração nos negócios. O poder da oração nos negócios. Inclusive, tem um grupo mais ou menos de umas 180 pessoas que entrou num grupo aqui do Zap de transmissão, e eu mandei para essa galera, não sei se eles estão me ouvindo, mas eu mandei para eles o link, o poder da oração nos negócios. Depois, com calma, clica aí e assista, ouça. É no YouTube, mas é em áudio, né? Mas está no YouTube. Então, por que eu estou dando esse conteúdo? Porque, às vezes você está, como diz o ditado, você está com a faca e o queijo na mão e não deslancha. Esse negócio de dizer que está com a faca e o queijo na mão é para cortar o queijo e comer, irmão. Então, a bênção está na tua mão aí e você não está percebendo. Então, por isso que nós estamos enfatizando isso nessa semana aqui do sobrenatural. E tem mais. Você ouviu a mensagem, essa que eu estou falando agora, ou essa, o poder da oração nos negócios? Você ouviu? Pega o link no nosso canal no YouTube e passa para frente, irmão. Seja um evangelista online comigo, divulgando as nossas pregações. Pode notar, tudo que nós falamos aqui está na palavra do Senhor, está na Bíblia. Está entendendo? Então, use a inteligência que você tem. Repasse. Tem gente que passa tantas bobagens aí, né? Tantos links de bobagem. Graças a Deus o nosso povo não manda para mim, porque eu deleto tudo. Ainda bem que o povo que me escuta percebe que o pastor não tem tempo para bobagem. Então não manda bobagem para mim. Ainda bem. Porque desde o início aqui, quando lançamos o projeto, que antigamente não tinha WhatsApp, antigamente era SMS, né? Então só vinha... Então nesses mais de 21 anos que estamos aqui, graças a Deus ninguém nos incomoda com mandar vídeos de bobagem, coisa de política, essas coisas aradas aí da atualidade. Nem perca tempo em mandar para nós, você não tem tempo para isso. Aqui o WhatsApp nosso é para você pedir oração, confirmar sua audiência, contar uma bênção, ou uma terceira coisa, uma quarta coisa que você queira falar, mas que a gente possa ajudar de alguma forma. Entendeu? Então é isso, o tempo é precioso e a gente não pode perder tempo com bobagem. Então veja bem, então ela termina dizendo, ó, sou muito grata a Deus, né? Porque vejo isso fruto de orações. Porque é algo que aconteceu na vida do casal, do marido, etc e tal. Ou seja, então é isso, irmão. Então funciona, a fé funciona. Os princípios da palavra, eles funcionam. Sabia disso? E eu vou dizer mais para vocês. Até aquela pessoa que ainda não acredita em Jesus como Salvador e Senhor, mas se ele pratica certos princípios da Bíblia, vai funcionar para ele. Acredite se quiser. Está entendendo? Porque são princípios. Quer ver um princípio que funciona para todo mundo? Nem que ele não acredite em Deus. Um princípio? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Filho e filha que honra pai e mãe tem vida longa. É um princípio. E tem muita gente que nem se entregou totalmente a Cristo, mas ele pratica esse princípio. Então ele é abençoado. Está entendendo? São princípios que Deus deixou para nós. Ok? Não são regras religiosas, coisa de religião. Isso aí não presta. Estou falando de coisas bíblicas. Ok? Quem entendeu, diga amém. Manda a frase aí. Ou a palavra sobrenatural. Prosseguindo aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco. Então vamos lá. Viver por fé. Então, viver por fé, então, não pela vista, não por aquilo que você vê, ok? Viver por fé, pelo que se crê. Então, viva por aquilo que você crê, ok? E outra coisa, fechar os olhos físicos e abrir os olhos espirituais. Então, você sempre vai falar para Deus, Deus, abra os meus olhos espirituais. Porque às vezes os seus olhos físicos, você já está enxergando até demais, só que está com a visão distorcida, espiritualmente falando. Então sempre fala, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Se eu estiver cego espiritualmente, Jesus, abre os meus olhos espirituais. Ok? E de brinde você já recebe a cura divina nos olhos físicos também, se é o teu caso, né? É isso aí, pessoal. Deus é bom, a bênção é completa. Então, abra os seus olhos espirituais. Então nós estamos falando sobre o quê? Além do que os olhos podem ver. Ou seja, o real é a promessa.
não a circunstância. Anota essa frase. O real é a promessa, aquilo que Deus tem para você, não a circunstância. Meu Deus, que palavra forte, hein? Jesus, dá glória, hein? Vai dando glória aí. Vai dando glória, povo. Agora é o seguinte. Preste atenção. Para que você nasceu? Você nasceu para quê? Você que está me ouvindo e eu que estou falando aqui, nós não nascemos para a derrota, não nascemos para o fracasso, mas nós nascemos para vitória, para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Alguém pode até pensar, se a pessoa for cética, se ela for incrédula e estiver me ouvindo, ela pode dizer, não é bem assim não. A gente também tem derrota na vida, a gente também sofre algum fracasso. Sim, claro, tem sentido. Mas quem anda na fé, essa derrota ou esse fracasso, às vezes passa batido. Porque a tua fé é tão abençoada, você está tão na promessa de Deus, que você teve um problema aqui, mas você superou. O que eu disse no início, minha gente? O que eu disse? Crises passam, adversidades passam, circunstâncias mudam, as promessas se cumprem e permanecem. É aqui que está o diferencial. Então eu não estou negando os problemas, estou dizendo que tudo passa. Como já dizia o cantor Nelson Ned. E tudo passa, tudo passará. Meu amigo, é forte, né? Deus é bom, né? Meu Deus, isso aqui é um banquete que só aqui mesmo que você encontra. Vamos concluir então, vamos fazer o fechamento aqui. Vamos fazer uma aplicação aí, vamos assim dizer, para a véspera desse sobrenatural que está chegando para você. Primeira coisa, olhar a sua casa pela promessa. Olhe para a sua casa, olhe para o seu lar pela promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É Bíblia, pessoal. É palavra do Senhor. Olha a casa pela promessa. Uau! Nossa, chega até a arrepiar, tão forte que está. Segundo, olhar a saúde pela promessa. Olha a tua saúde pela promessa. Diga, eu sou saudável, eu tenho saúde, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Gostou? É isso, pessoal. Você tem que aprender a profetizar para você. Não fica atrás de profeta, seja você o profeta seu mesmo, não. É assim que funciona, eu faço assim. Não fica atrás de profeta, não, eu sou o profeta. Não fica atrás de profeta, seja o profeta, seja cheio do Espírito Santo aí, faça a diferença. Quero ensinar vocês. Não crie dependência de pessoas, tá? Não fique dependente de pastor, de missionário, enfim, não fique dependente, não fique aquela dependência. Você tem que depender de Deus, tá entendendo? Você tem que depender de Deus. Pessoas que ficam dependentes dos outros, por exemplo, tem gente que ficou dependente de nós aqui. Você não pode ficar dependente do pastor Edson, da pastora Eva e do Agindo Deus aqui pelo rádio, não. Se um dia não tiver mais, você vai morrer? Claro que não. Você tem que depender de Deus. É Deus que nos dá a graça, a bênção, a vitória. Ame pessoas, mas não dependa de pessoas. Dependa de Deus, que Deus vai agir nas pessoas. É isso. Então, olhar a sua saúde pela promessa. Outra coisa, olhar o trabalho, a sua profissão, o seu ramo, os seus negócios, olhe pela promessa. Deus diz, esforça-te, que eu te ajudarei. Não temas, eu sou contigo. Então, olhe para o seu trabalho, para sua fonte de renda, os seus negócios, seu empreendimento. Olhe pela promessa. Então, olhe os negócios pela promessa. Ok? E assim você realmente se torna uma pessoa feliz. Porque você está debaixo da promessa. Eu tenho a promessa. Tem uma música que fala isso, eu tenho a promessa. Então, debaixo da promessa. Promessa da palavra do Senhor. Então siga a palavra, ande pela palavra, declare a palavra da promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para os seus empreendimentos. Então, e semeie debaixo da promessa. Semeie debaixo da promessa. E eu fecho esse ensinamento aqui
no livro de Atos. Atos capítulo, olha só que interessante. Tem um livro de Atos aqui, me veio aqui, vou colocar esse aqui. Esse, eu já falei, mas vou dar a dica aqui. Atos 16, o verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E naquele dia foi salvo o casal, a família, os filhos, houve salvação naquele lar. E era um homem que trabalhava ele era um homem que ficava na prisão, ele era como se fosse ali hoje que guardava os presos, né? Vamos assim dizer, né? Então ele foi salvo, ele, a família dele, houve salvação. O carcereiro, a Bíblia, o carcereiro, né? Cuidava dos presos no cárcere, né? Você está entendendo? Então é isso. E o outro aqui, quer ver? Tem um texto que diz assim, aqui achei. Atos capítulo 20, o verso 35. Eu quero pegar só o finalzinho, mas eu vou ler ele na íntegra. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está vendo? Dar aqui, ajudar o necessitado, ajudar os enfermos, semear. Então, se você faz isso, você é mais... Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que é dar? É conceder, permitir, doar, comunicar, permitir, empregar, oferecer, apresentar. É isso. Que Deus te abençoe poderosamente com esta palavra. E depois nós vamos orar com todos vocês. Quero profetizar na vida do povo que trabalha com vendas, né? Vendas de carro, venda de casa, que é os corretores de imóveis, né? Venda na loja, vendas, vendedores internos na loja, vendedores online, vendedores que pegam o seu carro, aqueles irmãos que estão na Kombi. Um abraço a você que está na Kombi, aquele irmão que vende sonho. Olha o sonho chegando. Tem aqueles carros do sonho. É isso aí, pessoal. Se passar um carro aí na tua porta aí, e você gostar de sonho, ajuda o rapaz, nem que foi para comprar só um sonho só. Aí você já come e já sonha de noite. Gostou? Ajuda, sabe por quê? Porque quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tinha 12 aninhos, olha, eu era pré-adolescente, na época não era proibido, eu e um amiguinho nosso, com mais uma gurizada, uma meia dúzia de guri, nós estudava de manhã, aí chegava em casa, almoçava, 3 da tarde, cada um pegava uma cesta, eu pegava uma metade da cesta, era sonho, para quem gostava de sonho, que é gostoso, né? Sonho de vários sabores, né? Goiabada, né? Marmelada, essas coisas, né? Tinha o sonho e tinha também coxinha. De vez em quando tinha pastel também, mas era sonho e coxinha. Metade era sonho, metade era coxinha. A gente saía para vender, mas aquele cheirinho dava vontade de pegar uma coxinha e comer, mas se a gente comesse, daí abatia na nossa comissão. Eu lembro desse cenário, meu Deus do céu, que coisa boa. A gente vendia, eu ia nas oficinas, nas farmácias, em vários comércios da cidade lá, o pessoal comprava, chegava lá para a dona lá, todo mundo pagava à vista, não tinha esse negócio de fiado não. Fiado só com 90 anos e acompanhado dos pais ainda. Daí... a gente ganhava as moedinhas, vinha com um punhado de moedas, assim, chegava em casa, dava tudo para minha mãe e ela guardava, ela ia guardando. Um dia encheu um cofre lá, ela falou, agora nós vamos contar tudo. Aí contou tudo, ela falou, 10% é para a igreja, é para a obra de Deus, e 90% nós vamos na loja, já vamos comprar uma blusa. É bem na época do frio, ela comprou uma blusa, lembro até hoje, uma blusa preta, golinha V, a primeira coisa que eu comprei com o salário de vender salgadinho. Então prestigie quem vende salgadinho nas ruas aí, ou que faz salgado para festa. Vamos ajudar, irmão, um ajudando o outro. E quem ajuda será ajudado. Vamos encerrar o programa de hoje então com oração? Só falta a oração. Pai querido e santo, queremos te agradecer pela paz interior, pela salvação, pela vida eterna e por saber que estamos falando de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que deixou para nós a Bíblia, que é a tua palavra, e a tua palavra é viva. Ela se movimenta, ela age quando nós cremos nessa palavra. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Espírito Santo querido, Tu és o nosso consolador, o nosso amigo,
aquele que vive eternamente. Jesus, obrigado porque o Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor deu a sua vida e o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus querido. Obrigado pela vida, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus e por ser um pregador, por ter esse privilégio, por ter esse nobre privilégio de ser um comunicador da palavra da fé, da palavra de Jesus, que salva, que liberta, que transforma. Pai, nós colocamos no altar da oração da intercessão todos os ouvintes, de perto e de longe, daqueles que estão em sua casa, na sua loja, no seu escritório, no seu comércio, ou no trânsito da cidade, dentro do seu carro, num ônibus. Talvez alguém está no aeroporto esperando embarcar para viajar para algum canto do Brasil, ou até fora da nação. Proteja todos, Pai, nos livra de todo mal, Pai, nos livra de tragédias, nos livra de roubo, de assalto, do homem sanguinário, nos livra, Senhor, de acidentes. Proteja cada ouvinte, cada família, Pai. Abençoa os teus filhos e filhas e cada ouvinte que nos recebe com alegria, que a tua graça e favor e bondade alcance a todos. E depositamos no altar da oração da fé todos os pedidos e repreendemos esse espírito de enfermidade, essa doença, essa miséria, e todo espírito de miséria bata em retirada em nome de Jesus. Vai abençoar a vida econômica e financeira de cada ouvinte, tanto da pessoa física quanto da empresa, do jurídico, desse CNPJ. Abençoa os vendedores, abençoa nosso amado Gil na gerência da loja, e todos os que trabalham, seja na gerência, no subgerente, vendedores, comerciantes, comerciários. Deus Todo-Poderoso, a semana do sobrenatural, eu tenho certeza que haverá colheitas sobrenaturais. Abençoa a água que eu separei, que o ouvinte separa também, que após a oração se torne um remédio espiritual e possamos andar debaixo da fé, debaixo dessa unção do teu sobrenatural. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e a nação brasileira, e onde mais chegarmos com esta palavra e com esta oração, chega ali o teu agir e vidas sejam salvas, curadas, libertas e transformadas pelo teu poder. Abençoa também os agentes de Deus e todos os nossos apoiadores atuais e aqueles que começarão a apoiar a partir de hoje, dentro da semana do sobrenatural. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, alcance a todos, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.